Motores de 3 cilindros. Hoje no mercado tá quase impossível, né? Você encontrar um carro 0 km que não seja motor 3 cilindros, né? É tendência aqui no Brasil. Pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal, né? Fique à vontade. E já peço para você se inscrever no canal, né? Pessoal, hoje no vídeo de hoje a gente vai falar, né, a respeito do motor 3 cilindros. Mas em específico nós iremos falar a respeito do motor GM, né? Esse motor aí que está no mercado com correia banhada a óleo. Mas também vamos falar das manutenções, né? Se você quer comprar um carro desse, você já entrar sabendo o gasto que se dá ter um motor desse, né? Só vou dar aqui a minha opinião do que eu acho, né, a respeito desse sistema, especificamente o da Chevrolet. Na minha opinião, eu acho que esse sistema aí que inventaram, na verdade, para mim isso não passa de uma gambiarra que a GM fez, né? Porque você tem, né, o sistema antigo, você gastaria ali em torno de 300 até 400 reais você gastaria para substituir uma correia com um tensor. Isso eu estou falando de peças originais, no sistema antigo, que não é correia banhada a óleo, né? Mas a GM inventou esse sistema, né? E infelizmente os carros da Chevrolet estão saindo com esse sistema de correia, né? E a gente vê muito na internet acontecendo essas correias não aguentar, né? Não aguenta ali o período que a GM falou de até 250 mil quilômetros rodados com esse sistema, né? Vamos falar também por que provavelmente ela não aguenta e em alguns casos ela aguenta, né? Por que isso acontece? Por que tem essa diferença, né? Alguns modelos não chega nem 100 mil quilômetros e outros ultrapassam muitas vezes os 200 mil quilômetros rodados, né? Então vamos explicar para você por que isso pode acontecer. Então por que essas correias elas não aguentam em alguns casos 250 mil quilômetros rodados? Pessoal, em muitos casos acontece do pessoal usar o óleo errado, né? O pessoal não usa o óleo recomendado pela GM, que é o óleo acedelco, né? Ou o próprio óleo original, que é o Dexus, né? O óleo Dexus, que é o que vai nesses motores 3 cilindros, com correia banhada a óleo, né? O pessoal opta por o óleo sempre mais barato. Aqui no Brasil é complicado, né? Manutenção, o pessoal dificilmente faz uma manutenção com peças originais, sempre querendo economizar. O pessoal acaba utilizando componentes que não duram muito tempo, né? Que não são também recomendados pelas montadoras. Então o pessoal usa um óleo errado para esse motor e faz com que essa correia ela não suporte, né? Porque elas não têm a matéria-prima, né? Ou seja, não tem esse óleo, ele não tem os componentes necessários que protegem essa correia, né? Por quê? Porque óleo e borracha, eles não conversam, né? O óleo, por exemplo, ele ataca a borracha, né? E como a correia dentada ela é de borracha, ela tem componente de borracha, então o óleo ele ataca. Porém, o óleo original ele tem alguns componentes que inibem essa situação, né? E por o pessoal usar o óleo errado, esse óleo que não é recomendado, em vez de ajudar, ele na verdade ataca a correia dentada. É sempre recomendado, pessoal, você usar o óleo recomendado pela GM, porque muitos mecânicos, depois dos 100 mil quilômetros nos veículos, eles têm aquela teoria de que agora é hora de usar um óleo mais grosso, porque houve um desgaste ali no motor, então é necessário agora você colocar um óleo mais grosso para suprir isso daí. Pessoal, isso é um mito, tá? O pessoal faz esse tipo de gambiarra quando o motor já está fumando, né? Já está ali em tempo de travar, né? De fundir ali. Então os mecânicos colocam um óleo mais grosso para compensar aquela folga que existe ali do virabrequim e a biela, né? Então eles colocam esse óleo. Mas não é para colocar esse óleo. Quando isso acontece, isso na verdade é uma gambiarra que o pessoal está usando para não fazer o motor. Mas o motor que não está fumando, ele não tem essa necessidade. Agora, por que em alguns casos acontece de também o pessoal, mesmo usando o óleo original, usando o óleo recomendado pela Chevrolet, em muitos casos
essa correia ela não aguenta e estoura, mesmo usando o óleo original. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem um combustível muito ruim e o nosso combustível, em muitos casos, eles são adulterados, né? E isso faz com que nós temos um combustível com problema, né? Mas o que que tem a ver o combustível com a correia dentada? Pessoal, para você que não sabe, muitos sabem, mas muita gente também não sabe que quando o bico injetor, ele injeta o combustível ali na câmara de combustão e o pistão ele desce, aí então ali que acontece a contaminação do óleo, né? Porque quando o pistão ele desce, ali entre o pistão e os anéis de segmento, acontece o seguinte: sempre que o pistão ele desce e os anéis de segmento ele desce raspando ali, né? Desce limpando a camisa, sempre desce um pouco de contaminação. E aqui no Brasil o pessoal usa muito o etanol, e o etanol tem muita água. Então o que que acontece, né? Além da queima que já desce contaminando ali o óleo, existe também a questão da água, né? Entra muita água e essa água não é água limpa, né? É uma água contaminada. Então ela acaba descendo quando o pistão desce. E isso faz com que contamine o óleo, né? Então imagina você usar um combustível adulterado, né? Que além de ter já a água, eles colocam outras substâncias, né? Para contaminar ainda mais, né? Para poder render. Muitos postos fazem isso. Então, quando tem essa queima, desce um pouco dessa contaminação, vai para o óleo. E o óleo, imagine você rodar 200 mil quilômetros e nesse período aí o pessoal vai utilizando um combustível adulterado, né? Então a correia ela vai se contaminando, né? Porque a água e outros componentes de contaminação do óleo vai misturando. E isso vai ficando aonde? Na correia dentada, fazendo com que ela não aguente e quebre, né? Pessoal, essa é a teoria que eu tenho por causa do nosso combustível, né? Eu creio que pode ser isso que está acontecendo. Então, muitas vezes, quando o pessoal vai trocar a correia dentada e ali ela já está contaminada, ela não quebrou, mas ela está completamente contaminada, né? Ela já soltou muitos pedacinhos dela, já foi parar no óleo. Então, quando isso acontece, pessoal, aí a manutenção fica um pouco mais cara. Aí você vai gastar. Por quê? Porque além das peças não serem baratas, como a correia dentada ultrapassar aí os R$ 700, o tensor 400, isso só essas duas peças, mas em casos extremos em que a correia já está deteriorada e ela já está soltando ali os seus pedaços, muitas vezes é necessário trocar a bomba de óleo. O pessoal limpa ali o pescador, né? Mas limpa o pescador, mas lá dentro da bomba, só se ele desmontar e limpar tudo. E mesmo assim ainda não fica um serviço garantido. Então os mecânicos optam por trocar essa bomba. Então se isso acontecer, dela começar a soltar pedacinhos, você pode ter uma manutenção que chegue aos R$ 3.000. Olha só, R$ 3.000 de gasto para dar essa manutenção. Isso se ela não estourar, viu? Porque se ela estourar, aí você vai gastar muito mais. E sem contar que esses motores retificados, eles não ficam 100% bom, né? Eles não ficam com a taxa de compressão muito boa, porque já trabalha com a taxa no limite. Ele já vem sob medida esses motores, então acontece isso daí, né? Então fique esperto com essas manutenções. Manutenção, né? Então vamos falar de manutenção. Só a manutenção desse carro não é uma manutenção, digamos, barata, né? É uma manutenção um pouco acima do que se comparado com os veículos anteriores que não usam esse tipo de correia, né? Correia banhada a óleo, né? Eu tenho aqui alguns dados aqui e do que se gastaria, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo. Esse valor ele não é para todos os estados, mas sim aqui no estado em que eu moro, aqui no estado de São Paulo, né? Então, pessoal, só de manutenção, só de peças no caso. Então, aqui eu tenho alguns dados aqui que eu trouxe. Chevrolet, né? São peças originais Chevrolet. Então, só de correia, pessoal, a correia dentada desse veículo, ela fica em torno de R$ 800. Só a correia dentada desse veículo, fica em torno de R$ 800. Lembrando, correia original.
E eu não recomendo você usar a correia paralela, né? Visto que essas correias já são banhadas a óleo e existe um cuidado muito grande que é necessário ser feito. Já o tensor da correia dentada, ele fica em torno de R$ 400 aqui na região do estado de São Paulo, né? Só o tensor fica nesse valor, pessoal. Então, somando aí correia dentada e tensor, você vai ter um gasto aí de em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, dependendo da região, só nesses dois acessórios. Uma outra coisa também que muitas vezes é necessário fazer é a limpeza de cárter, né? Sempre é recomendado fazer essa limpeza para que garantir o serviço, né? Porque provavelmente, substituindo essa correia, deve ter ficado algum detrito, né, da correia anterior, então é necessário trocar também, né? Esses motores, pessoal, esses carros, eles são pensados nos primeiros donos, né? As fábricas fabricam pensando no primeiro dono. O segundo e terceiro é que vai arcar com essa manutenção alta, né? Com esses problemas aí. Então, pessoal, tome cuidado na hora de comprar. Temos que avaliar, né, o que nós ganhamos, a quantidade de dinheiro que a gente ganha, se a gente vai conseguir dar a manutenção devida desses veículos, né? Se você ganha 3, 4 salários mínimos, você consegue dar uma manutenção nesse carro. Mas se você ganha o salário mínimo, esse carro não é para você. Então tome cuidado, né, na hora de comprar. Pessoal, esse vídeo aqui era para falar um pouco desse motor, né, o que está acontecendo, mas também alertar o pessoal que tem esses motores ou pensam em ter. Então fique ligado, né, porque aí você pode colocar tudo na ponta do lápis e avaliar se você pode ter um carro como esse, tá bom? Pedimos que você se inscreva aqui no nosso canal, vamos trazer sempre conteúdo a respeito desses assuntos, né? E dar a minha opinião. Pessoal, obrigado por ficar até aqui, até a próxima. Valeu!